Boa noite, muita paz, muita alegria, muita felicidade a todos que vão participar com a gente aqui dessa live que tem sobre o tema autocura. Gostaria só de que me dissessem se o áudio está ok, para que nós assim iniciemos essa live da noite de hoje. Alguém pode me dizer se o som está ok? Germana Lísia Mendes no Facebook, que nós estamos transmitindo também para o Facebook, certo? Amanda também, certo? Menina que corre, ótimo. Pois bem, então o tema de hoje nós já sabemos, né? Serima, Nayara Macedo entraram, que bom. É um tema hoje muito complexo, né? Porque nós entendemos de uma forma, ou queremos entender de uma forma, mas na verdade ele é muito mais profundo, né? Então, Nayara Macedo entrou, Xavier Rodrigues entrou, que bom, pra gente fazer essa live aqui sobre a autocura, baseado nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu digo sempre que o Evangelho é a bússola que dirige as nossas naus para onde nós precisamos chegar, né? Que é o autodescobrimento, a autoiluminação. Bom, vou começar a ler aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, agradecendo a presença da Joyce Torres, né? Da Germana, pelo Facebook, né? E aqui nós temos Raili Cardoso entrou, né? Forte Eliette, né? Mari Portela entrou, que bom. Boa noite a todos. Vou ler aqui o Evangelho. Uma passagem do Evangelho, depois nós vamos fazer a prece, né? Pagar o mal com o bem. Isso está no capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Então, o item 1 é pagar o mal com o bem. Aprendeste que foi dito: amareis ao vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo, isso Jesus Cristo, né? Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que estás no céu, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes senão aquele que vos ama, aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não fazem também? E se não saudardes senão os vossos irmãos, que fazei nisso mais que os outros? Os publicanos não fazem também? Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrarei no reino dos céus. São Mateus capítulo 5, versículo 20 e de 43 a 47. Quer dizer, parece até estranha, né, as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo quando diz que a gente deve amar os nossos inimigos. Porque se nós amássemos somente a quem nos ama, que mérito tem? Ninguém faz esforço nenhum para amar aquele que nos ama. Nós temos que amar os nossos inimigos. E quem é o primeiro inimigo de cada um de nós? Nós mesmos. Nós costumamos falar tanto de obsessores, mas o primeiro obsessor somos nós mesmos. O obsessor de nós mesmos somos nós mesmos. O maior inimigo somos nós mesmos. Aí nós botamos a culpa para os outros, certo? Então nós vamos fazer a nossa prece agora de agradecimento a Deus, de nosso Pai Criador, por Ele ter nos dado essa oportunidade de estar aqui nos panos carnais, nesse escafandro carnal, em busca das experiências que nós estamos vivendo para o melhoramento das nossas almas, dos nossos espíritos imortais.
Por isso, Senhor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade, por essa encarnação, por esse dia, por todos aqueles que caminham conosco nessa jornada ascensional. E com certeza, Senhor, nós temos condições de fazer melhor do que nós estamos fazendo. Nós temos condições de ir muito mais longe. Nós temos condições de alargar as nossas passadas, de chegar a esse reino dos céus que tu falaste, Senhor, e que esse reino dos céus está dentro de cada um de nós, e tu deixastes o caminho, quando diz que é o caminho, a verdade e a vida. Então nós só temos que te agradecer, Senhor, por essa oportunidade. E perdoa, Senhor, a nossa ignorância naqueles momentos de aflições, de estresse, de revolta. Mas tu mesmo disseste para nós que tu és o bom pastor. E o bom pastor dá a própria vida pelas suas ovelhas. Nós só temos a te agradecer, Senhor, por essa oportunidade. Graças a Deus. Bom, nós vamos estar nessa live agora e logo depois nós vamos partir para a meditação ou a vibração, que é a harmonização mental. Mental, certo? Bom, a Maria Malteso, né? Que bom, entrou. A Carla Melo, né? Como a Francisca Ivone Rocha está assistindo, Moema Probo também, que bom. Nós vamos agora começar. Bom, Galeno e Hipócrates falaram que não existe doença, e sim doentes. Isso faz muito tempo que eles falaram isso. E hoje nós entendemos que realmente não há doenças, há doentes. Porque somos nós mesmos que adoecemos. Mas como é esse processo de adoecimento? Nós temos que ver primeiro o seguinte: sofrimento e dor não são causas, são efeitos. Não são causas, são efeitos. A causa está dentro de nós. Para que eu sofra, eu fiz alguma coisa. Agi diferente daquilo que nosso Senhor Jesus Cristo e que Moisés, no Monte Sinai, recebeu as tábuas dos 10 mandamentos, que Jesus Cristo simplificou em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, algo nós fizemos, porque nós temos uma grande ferramenta, que é o nosso pensamento. Nós podemos pensar positivamente e podemos pensar negativamente. O pensamento, muita gente diz o seguinte: mas por que a gente não tem condições de parar o nosso pensamento? Não para. E se faz até a comparação de que o pensamento é um macaco louco pulando de galho em galho, e realmente é. Agora nós temos que controlar esses pensamentos. Por isso é que nós estamos nesse processo evolutivo. Porque o pensamento, aliado à vontade, quando nós pensamos, nós vamos materializar aquele pensamento. Quando nós vamos fazer alguma coisa, primeiro nós pensamos, depois nós vamos executar aquele pensamento. E tem mais uma coisa: quando nós pensamos positivamente, nós mantemos sintonia com aqueles que pensam positivamente. Os espíritos, nós entramos naquela faixa de pensamentos positivos, de energias positivas, e isso nos fortalece. Agora, quando nós estamos pensando negativamente e agindo negativamente, aí nós estamos numa faixa negativa, atraindo energias negativas. Aí o negócio começa a se complicar. Certo? Então volto a repetir: sofrimento e dor não é causa, é efeito. E nós podemos mudar tudo isso. O remédio que nós tomamos aqui na Terra, eles são feitos da própria energia da Terra. E o nosso corpo, ele é um composto energético das energias aqui da Terra. Não existe nenhum corpo aqui
físico, esse escafandro carnal, que foi feito com energias de outros planetas. Não. Então, os remédios que nós compramos nas farmácias e tudo, eles são compostos energéticos tirados desse mundo, dessa escola que nós nos encontramos. Então, o que? Nesse caso, esses remédios, eles vão trabalhar para combater o efeito, não combatem a causa. O remédio alopata, os florais, o homeopático não combate a causa, combate sim o efeito. A causa, quem tem que trabalhar somos nós mesmos, através das nossas ações. Nós temos que mudar de sintonia. Aquela coisa, você vai no médico, e depois que faz a consulta e tudo, você sai e diz, olha, não gostei desse médico, entendeu? Quer dizer, não houve uma interação entre o profissional e o seu paciente. Ele às vezes não lhe deu atenção, não entrou, não captou o seu psiquismo. Não captou as suas energias para que ele pudesse adentrar mais dentro da sua alma, lhe dar uma tranquilidade, lhe passar uma confiança. Como tem outros que chegam, vão falar com o profissional, o médico, e saem de lá simplesmente maravilhado. Gostei demais desse médico. Aí a pessoa vai o quê? Tomar os remédios com mais confiança do que aquele que foi no médico e não gostou do médico. Então ele vai desacreditar até nos remédios. E como eu falei, os remédios têm um poder muito grande, porque são energias. Eu posso muito bem tomar um remédio, vamos supor, para a depressão. Eu posso muito bem, através do meu pensamento, eu posso neutralizar os efeitos daquele remédio, daquele antidepressivo. Ou eu posso aumentar os efeitos colaterais através das intuições dos meus irmãozinhos que não gostam de mim, para que eu não possa tomar esse remédio. Entenderam? Então, pensamento positivo. Pensamento positivo. Ó, nós temos o exemplo do placebo. As experiências que a ciência faz, que os laboratórios fazem, tudo. Tem gente que toma, 50% de pessoas tomam o placebo, que não tem nada, é só a farinha, e os outros tomam o remédio. E se comprovou já que aquelas pessoas que tomaram o placebo ficaram também curadas. Por quê? Por causa da força do pensamento. Pensamento é energia. Energia. Eu posso estar muito bem com o problema do fígado aqui e eu posso pensar positivamente, emanando energias positivas para o meu fígado, para o meu estômago. Posso tranquilamente. Porque, na verdade, quem nos cura somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Porque fomos nós mesmos que adoecemos. E tem mais uma coisa. Para a gente ficar doente, é muito mais difícil, porque nós vamos contra toda a natureza. Nós vamos contra toda a natureza. Então, o efeito placebo, nós comprovamos assim, a força do nosso pensamento, que é tudo. Com certeza, eu preciso entrar numa faixa positiva. Se eu ficar numa faixa negativa o tempo todo, eu vou o quê? Eu vou ficar atraindo essas energias negativas. Para onde? Para o meu corpo. Eu vou bombardear o meu corpo com energias negativas, através do pensamento. Então, as minhas células, o meu corpo, ele simplesmente não vai suportar, porque eu já trago de outras vidas experiências negativas. Então eu posso muito bem não estar programado para mim ter um CA nessa vida, nessa reencarnação, mas através dos meus pensamentos eu posso atrair tanta energia negativa que vai provocar esse surgimento desse CA, ou as neoplasias, né? Então o pensamento é tudo
Por isso é que nós precisamos estar atentos. E Jesus Cristo nos disse: vigiai e orai para não cairdes nas tentações. Das tentações das enfermidades. Jesus Cristo, quando ele estava, logo depois, quando ele chamou Mateus, que era um coletor de impostos, ele chegou para Mateus ali na coletoria de impostos. Ele chega e diz: Mateus, vem contabilizar almas para o reino dos céus. E Mateus se sentiu tocado, deixou a coletoria de impostos, certo? Deixou a coletoria de impostos e foi ser discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele tão contente como Zaqueu, que estava trepado numa árvore, Jesus Cristo se convidou para ir para a casa dele. Mateus, fez uma grande festa na sua casa. Então, tanto foi a absorção dessas energias que ele recebeu com aquele olhar, com a fala de Jesus Cristo, que ele deixou a coletoria de impostos. Como nós também devemos deixar a essa coletoria de ilusões, que nós muitas vezes ficamos sempre seduzidos pelas essas coisas do mundo. Paulo de Tarso disse que nós não trouxemos nada a este mundo e nada vamos levar. Então, Jesus Cristo chega na casa de Mateus, o ex-cobrador de impostos, e disse que tinha vindo para os doentes, porque os sãos não têm necessidade de médico. Quer dizer, ele veio nos ajudar. Os sãos são aqueles que se libertaram daquilo que nós estamos tentando nos libertar. Aqueles que se já auto-encontraram, que já fizeram brilhar a sua luz de dentro para fora, que já chegaram nesse reino dos céus que está dentro de cada um de nós. Esses são os sãos. E pela doutrina espírita, nós sabemos que nós não retrogradamos. Nós não voltamos, não. A vida é sempre para frente. Para frente. Nós podemos ficar presos ao passado, através de sentimento de culpa e de raiva, de rancor, de mágoa e tudo mais. Isso só vai nos adoecer. Só vai nos adoecer. Porque a grande lei de Deus é a lei do amor e do perdão. É como Paulo de Tarso disse: mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada sou. Nada sou. Isso, quem disse? Paulo de Tarso, o doutor da lei que mandou matar Estevão, apedrejar até a morte. Paulo é o grande exemplo para cada um de nós de como nós podemos nos redimirmos. E quantas vezes nós já passamos pela estrada de Damasco e não avistamos Jesus Cristo, não ouvimos Jesus Cristo nos chamar. Por quê? Nós estamos mais seduzidos ainda pelas coisas do mundo. E Jesus Cristo foi bem claro quando ele disse: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Que nós não podemos servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. E nessa dúvida nós estamos há quantas encarnações, há quantos milênios? Há quantos milênios? E é por isso que nós estamos nesse processo de adoecimento ainda. Por quê? Qual a causa das nossas enfermidades? Os nossos pensamentos e as nossas ações. Esse corpozinho aqui que a gente vê, esse corpinho que a gente tem e tudo e tal, ele, por mais bonito que ele seja, ele apenas serve de um dreno para que todas as impurezas, as nódoas, as manchas que nós temos no nosso corpo perispiritual possam ser drenadas. Não é como a gente entende, um corpinho bonito, aquela coisa, não. É apenas um instrumento para que as nódoas, as energias negativas que nós acumulamos no nosso corpo perispiritual. Nós temos vários corpos. Acima do corpo perispiritual, nós temos o corpo mental. E quando nós estamos encarnados, nós temos dois corpos, o corpo físico e o duplo etérico. Quando nós desencarnamos,
nós simplesmente perdemos, deixamos esse corpo físico, como eu já disse do início, que é um composto energético desse mundo. Desse mundo, pertence ao mundo. Por isso que nós não levamos nada, com exceção aquele que couber dentro dos nossos corações. Então, quando Jesus Cristo chegou aqui ao mundo, ele veio com uma missão. Nós sabemos através do Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, que ele é o governador espiritual do nosso planeta. Então, quando ele chegou aqui, ele foi bem claro quando ele disse: eu não vim destruir a lei, mas sim cumpri-la. Mas que leis são essas? As leis de Deus. Os 10 mandamentos. Se ele é o governador espiritual do nosso planeta, se ele é um Cristo planetário, quem mandou Moisés foi ele. Como é que o governador... Moisés veio sem que o governador soubesse. Então Moisés recebeu os 10 mandamentos, as tábuas da lei, e que Jesus Cristo depois simplificou em 2 leis: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Pronto, nós voltamos, é porque nós, na hora dessa, você sabe que a concorrência das lives são muito intensa, né? Certo? Então, as leis de Deus são as leis que servem justamente para nos conduzir com mais tranquilidade. Com mais tranquilidade. Allan Kardec perguntou aos espíritos: onde estão escritas as leis de Deus? Na nossa consciência. Então isso quer dizer, pertence conosco. Vocês me perdoem por estar assim, mas está travando, né? Eu não sei, porque aqui está no Facebook, não está. Mas tudo bem. Então, essas leis de Deus, se nós cumprirmos as leis de Deus, e nós vamos ter que cumprir um dia, porque Jesus Cristo diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Bom, certo? Vamos passar aqui agora justamente a lei de causa e efeito, ação e reação. Nós estamos buscando o quê? A resposta, as explicações para os sofrimentos e para as dores. Os sofrimentos e as dores. Então a lei de causa e efeito é aquela lei que tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. É da lei que o semeio é livre. Que o semeio é livre. Agora a colheita é obrigatória. Isso quer dizer que Deus nos deu o livre-arbítrio para que nós escolhamos. Certo? A escolha é nossa. Então, se nós escolhermos ou plantarmos aquilo que não for bom para nós, se nós plantarmos, nós vamos ter que colher. É o que nós estamos fazendo nessa encarnação. Então, a lei de causa e efeito, ação e reação, ela é muito clara e é uma das leis de Deus. Bom, Jesus Cristo chega em um certo momento, ali em Jerusalém, e vê um homem, um cego de nascença. Um cego de nascença. E os apóstolos chegam e perguntam para Jesus Cristo: quem foi que pecou, ele ou seus pais? Ele ou seus pais? Porque naquele tempo se acreditava que os filhos podem reparar pelos pais, os erros dos pais. E os pais podem reparar os erros dos filhos. E não é verdade isso. Nós assumimos os nossos próprios erros, as nossas próprias ações. E Jesus Cristo disse: nem ele nem os seus pais, mas para que se cumprissem as leis de Deus. Porque tem muitos que nascem aqui na Terra, quando já nascem cegos, com problemas mentais e tudo mais, eles estão simplesmente reparando alguns erros do passado, porque não teria explicação uma pessoa nascer com deficiência visual e os outros nascerem todos enxergando bem, fazer o mal. Então, que justiça de Deus é essa? Então tem que haver uma explicação, tem que haver uma causa para uma pessoa nascer aleijada, para uma pessoa nascer com deficiência visual, para que a pessoa possa nascer com problemas psiquiátricos. Tudo tem uma explicação. Porque se nós formos interpretar o pé da letra, um pai vai deixar
um filho seu nascer, como tem tantos aqui na terra, que nascem com problemas, será que o Pai vai fazer isso? Deus vai fazer isso conosco? Ou se não é nós mesmos que fazemos isso, através das nossas ações? Jesus Cristo fez a comparação. Diz: qual é o pai? Vós que sois pais terrenos. Qual é o pai que quando um filho lhe pede um peixe, ele lhe dá uma serpente? Ou um pão, ele lhe dá uma pedra? Então vós que sois maus, não fazeis isso? Imagine o vosso pai que está no céu. Vai fazer isso? De forma alguma. Deus é amor, como disse João. Deus é amor. Então ele não vai fazer mal aos seus filhos. É como Jesus Cristo disse, que uma árvore boa só pode dar bons frutos. A árvore é Deus e os frutos somos nós. Somos nós, que carregamos dentro de nós as sementes de Deus. A energia, o DNA de Deus, vamos assim dizer, nós carregamos dentro de nós. Então, esse cego de nascença, Jesus Cristo depois chega para o cego de nascença, cospe no chão, faz lama, coloca nos olhos do cego de nascença e depois manda que ele se lavasse no tanque de Siloé, ou tanque de Betesda, ou das ovelhas. E o cego foi lá e ficou vendo, ficou enxergando. Certo? Depois, quando Jesus Cristo disse isso, para que se manifestasse a vontade de Deus. Porque tem muitos espíritos que nascem já com alguma deficiência para se tornar exemplos. É como Jesus Cristo iria falar mais tarde, que há eunucos que se fazem eunucos pelo reino dos céus. E há eunucos que são castrados pelos próprios homens. Tudo no Evangelho. Então esse homem simples, ele ficou curado. Por quê? Como diz na Gênesis, que esse homem veio justamente para dar esse exemplo. Certo? Mas vamos olhar por outro lado, por outro ângulo, as enfermidades. Quem é médio ostensivo, porque todos nós somos médios, tem uns que quando são ostensivos, eles sentem mais os espíritos. Eles sentem mais os espíritos. Então, muitas vezes, ele sente a aproximação de um espírito, uma indução. Esse espírito, ele deixou o corpo físico, vamos dizer assim, ele cometeu suicídio. Ele cometeu suicídio através do enforcamento. Então, quando ele se aproxima do médium ou do sensitivo, o sensitivo vai sentir toda a dor que ele está sentindo no pescoço. Toda dor que ele está sentindo, aquele sufoco, aquela coisa que ele pensa que vai morrer. Depois vai para os médicos, faz todos os exames, não deu nada. Por quê? Foi um espírito doente. Aí vem a prova de que as enfermidades nós carregamos conosco, certo? Nós carregamos conosco. Então, quando esse espírito se afasta, esse espírito sofredor se afasta de nós, nós deixamos de sentir todos os sintomas. Todos os sintomas. Porque há também a aproximação de espíritos sofredores que desejam nos fazer mal. E quando eles se aproximam de nós, nós captamos as suas energias negativas. Aí nós passamos mal, sentimos sufocado, aquela coisa e tudo. Mas depois que a gente faz uma oração e se prepara melhor, nós temos condições de acender a luz. Quando se acende uma luz, as sombras se afastam. Isso é da própria lei. Como também tem os espíritos bons que se aproximam da gente. Os nossos guias, né? Isso aí quem assiste dia de segunda-feira que a gente está fazendo as lives das cartas consoladoras, né? Quantos guias não dão mensagens, né? Então esses, quando eles chegam próximo de nós, as suas irradiações nós captamos e sentimos muito bem, nós nos sentimos leves, nos sentimos tranquilos, felizes, por causa das energias deles,
quando eles nos envolvem, quando eles chegam perto da gente. Muitos sentem até o cheiro de rosa, cheiro de flores e tudo mais. Então, nós não estamos, o sensitivo não está doente, ele apenas captou as energias negativas, o sofrimento desse espírito que deixou os planos carnais e que se encontra no mundo. Vou dar agora a prova para vocês como somos nós mesmos que nos curamos através da nossa fé. E Jesus Cristo disse, se tu tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, tu vai dizer para eles montes, transporta-te e os montes vão se transportar. Que são justamente as nossas enfermidades. Um homem, um cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, que esmolava ali na estrada de Jericó, onde Jesus Cristo costumava passar. Ele costumava passar ali na estrada de Jericó, porque a estrada de Jericó era uma via comercial para ir para Damasco, para ir para Galiléia e tudo mais. Então Jesus Cristo ele costumava passar ali. E nesse dia, esse cego estava lá. E como Jesus Cristo andava sempre acompanhado por uma multidão, então tal que ele multiplicou os pães e os peixes por 2 vezes para mais de 5.000 pessoas, ele ouviu aqueles rumores, o cego, e perguntou o que é que está acontecendo, se é Jesus de Nazaré que vem, que está vindo. E como ele era cego, quando ele ouve que é Jesus Cristo, aquela multidão toda, Jesus Cristo chega a passar na sua frente, ele não vê, mas em dado momento ele joga a capa no mato, solta a capa e sai correndo atrás de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, filho de Davi, se tu quiseres, tu pode me curar. E ele saiu gritando. Os apóstolos chegam para ele e pedem que ele se cale. Mas Jesus Cristo simplesmente manda que o chamasse. Devemos nos lembrar que Jesus Cristo disse que tinha vindo para os doentes, porque os sãos não têm necessidade de médico. Então esse cego Bartimeu, filho de Timeu, ficou na frente de nosso Senhor Jesus Cristo, ali no tete a tete. E Jesus Cristo simplesmente perguntou para ele, o que é que tu queres que eu te faça? Lógico, ele era cego, disse que eu veja. E simplesmente Jesus Cristo disse, vê agora. E ele viu. E Jesus Cristo depois disse, vai, a tua fé te curou. O que é a fé? A fé são os esforços que nós fazemos para nos melhorarmos. É a energia, é o alimento da nossa alma. Quando nós não temos fé, nem do tamanho de um grão de mostarda, nós botamos dificuldades em tudo. Tudo, porque a gente pensa logo, não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu sou uma pessoa, eu não tenho capacidade para isso. Eu sou uma pessoa muito fraca, quer dizer, a pessoa está fazendo uma programação negativa, está atraindo energia negativa para ele, está sintonizando com as forças negativas, dificultando a sua própria vida. Diferente do que Jesus Cristo nos disse. No mundo tereis tribulações, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do Pai. Há muitas moradas na casa do Pai. Então, através desse cego Bartimeu, nós podemos comprovar que a fé, os nossos esforços é que nos cura, porque somos nós que adoecemos. Somos nós que adoecemos pelos nossos pensamentos, pelas nossas ações. Agora eu vou fazer uma distinção aqui das curas de Jesus, entre aspas, né? Com as expulsões dos demônios, que não é essa cura física que nós estamos falando, que quando nós adoecemos com problema cardíaco, com problema de pulmão, com problema de fígado, é diferente. E vou dizer por quê. Jesus Cristo, em certo momento ele chegou e um pai havia levado o seu filho, que era lunático, estava obsediado,
E pelo próprio relato do pai, ele dizia que um espírito pegava o filho dele e jogava no fogo e na água. E era tão forte as convulsões que ele chegava a babar sangue. Quer dizer, tamanha obsessão desse espírito que ali estava perseguindo esse rapaz, esse filho desse homem que foi à procura de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo, vendo aquilo, né, o pai se aproximou dele e ele conta toda essa história que o Espírito fazia com o seu filho amado. E Jesus Cristo pergunta para o pai: tu tens fé? E disse: Senhor, minha fé é muito pouca, mas me ajuda, Senhor. E Jesus Cristo simplesmente falou com autoridade para o Espírito. O Espírito ainda tentou medir forças com Jesus Cristo, que ele convulsionou a criança com mais força ainda, mas ninguém resiste ao poder da luz, ao poder de Jesus. E o Espírito simplesmente saiu da sintonia daquela criança. Ou então, aí é um processo obsessivo, não é uma cura. Não é uma cura, certo? Como nós entendemos, de um fígado, de um baço, de um estômago, não. Ele estava doente, vamos assim dizer, mas uma doença espiritual, por causa da obsessão. Quando se tira o obsessor, cessou. Mas aí a pessoa pergunta aí, você falou na causa e no efeito. Como é que se explica na causa e o efeito? Por quê? Esse nosso irmão, nós estamos falando dessa criança, ele pode muito bem ter sido em vidas passadas, ter feito mal a esse espírito, e esse espírito agora estava cobrando ele. Quer dizer, quem cobra como esse espírito estava cobrando, estava simplesmente infringindo a lei do amor. Então o que Jesus Cristo fez? Afastou esse espírito do campo mental dessa criança. E a criança ficou sem a presença do Espírito, simplesmente ficou bem. É como Jesus Cristo disse, olha, quando o Espírito sai da casa mental de alguém, está perturbando alguém, está na casa mental, está perturbando, pensamento negativo e tudo, energia negativa e tudo, deixa a vida da pessoa um inferno. Esse Espírito resolve sair da casa mental dessa pessoa. Ele vai, perambula por vários lugares e vai, e daqui a pouco resolve voltar e vê que a casa não está arrumada, a casa mental, a pessoa não mudou. Está do mesmo jeito, guardando ódio, mágoa, rancor, que são as causas das nossas enfermidades. Esse espírito resolve voltar para a casa mental daquela que ele saiu. E diz Jesus Cristo, pior, ele vem com 7 espíritos pior do que ele. Por isso, atenção, o vigiai e orai para não cairdes nas tentações. Então, quem cura somos nós mesmos, porque somos nós que adoecemos. Nós, através dos nossos pensamentos, dos nossos comportamentos, das nossas ações, é que nós adoecemos. Por isso é que diz, médico, cura a ti mesmo. Nós é que nos curamos. Nós é que nos curamos, certo? Então, nós precisamos estar atentos. Diante das nossas ações. E nesse caso dessa criança, que Jesus Cristo expulsou esse espírito, depois os apóstolos cobraram de nosso Senhor Jesus Cristo. Mestre, me diga uma coisa, nós andamos contigo. Por que foi que nós, antes de tu chegar, mestre, nós colocamos as mãos na criança, falando para o espírito deixar essa criança? O espírito foi zombar da gente. E Jesus Cristo disse, para que nós tenhamos força para nos curar, para nos libertar. Ele disse simplesmente, tem certa casta de espíritos que somente através da oração e do jejum. Que jejum é esse? Não é físico. O jejum
do orgulho, do egoísmo, da vaidade. São esses sentimentos que nos enfraquecem. E a oração que nós estarmos em comunhão com Deus. Nós estarmos em comunhão com Deus. Observemos quando Jesus Cristo chegava no Monte das Oliveiras, ele subiu o monte e lá ficava conversando com Deus. Até que eu gostaria de saber o que é que Jesus Cristo conversava com Deus, né? Deve ser coisas maravilhosas, né? Porque os apóstolos não estavam lá, não relataram que Jesus Cristo conversava com Deus. Mas nós também podemos conversar com Deus. Nós também podemos conversar com Deus. O canal está aberto. O canal está aberto. Todos nós estamos ligados à fonte suprema, à força suprema que é Deus. Deus, fazendo a comparação, Deus é o Sol. Só existe um Sol aqui na Terra. Certo? Vários sóis existem, mas existe esse Sol. Vamos fazer a comparação que esse Sol é Deus. Se você pegar um espelho e refletir esse Sol, no espelho ele vai aparecer somente um Sol. Mas se nós quebrarmos esse espelho em 10 pedaços, o Sol vai estar nos 10 pedaços de espelho quebrado, não vai? Pois é assim. Se nós quebrarmos em 100 pedaços, o Sol vai estar nos 100 pedaços de espelho. Então Deus está dentro de nós. Nós somos essências divinas. Nada existe fora de Deus. Tudo está dentro de Deus. Por isso é que Jesus Cristo sempre diz: eu e o Pai somos um. Em Deus nos movemos. E nós precisamos ter essa confiança para não adoecermos. Para não adoecermos. E nós temos condições de nos curar, de nos libertar. Porque nós estamos numa colheita do que nós fizemos no passado. Até dessa vida também. Nós estamos nessa colheita. Agora, se nós não mudarmos o semeio, como é que nós vamos mudar a colheita? Como é que nós vamos ser felizes se nós só plantamos sementes que vão nos fazer infelizes? Então nós temos que mudar o semeio. Mudar o que? Os semeios. Mudar os pensamentos. Mudar as ações. Porque são as ações, os pensamentos e as ações que nos colocam nesse catre milenar de dores e de sofrimentos. E como eu disse aqui do início, o sofrimento e as dores não são a causa, são efeitos. Se são efeitos, nós podemos eliminar esses efeitos trabalhando a causa. E a causa está dentro de cada um de nós. Então nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar atentos a tudo que Jesus Cristo nos deixou. E ajudar aos nossos irmãos a carregar a sua cruz. Nós também temos a nossa cruz para carregar. Agora, o peso da nossa cruz é de acordo com as nossas dívidas, os nossos débitos. Tem muita gente que chega e diz o seguinte: mas Deus é tão bom, tão misericordioso, por que Ele não abandona, por que Ele simplesmente não abona as nossas falhas? Como é? Por que Ele não faz isso? Porque nós vamos fazer tudo de novo. Tudo de novo. Tudo de novo. Então, é importante que nós entendamos que nós podemos ser a pessoa mais feliz do mundo. Não vamos pensar como os pessimistas, dizer que a felicidade não existe. Por quê? Porque simplesmente eles já comprometeram perante as suas ações, perante a vida, através das suas ações, que muitos deles acham melhor o quê? Acha melhor entregar os pontos, jogar a toalha e acabou-se. Botar a culpa em Deus. Por que está assim? Foi Deus que quis. Quer dizer, a gente sempre encontra uma justificativa. Nós não queremos assumir os nossos erros. Quando nós não assumimos os nossos próprios erros, fica tudo mais difícil.
tudo mais difícil, porque ninguém vai corrigir os nossos erros. Ninguém vai fazer por nós. Ninguém vai fazer por nós. Somos nós que temos que fazer. Somos nós que temos que fazer. Então, por isso é que nós precisamos estar atentos às nossas ações, para nós não adoecermos. Adoecimento é a captação das energias negativas. E quantos nesse momento aqui no mundo terreno, quantos nesse momento não estão pensando negativamente? Pensamentos são ondas. Então essas ondas se espalham. E eu posso muito bem captar essas ondas se eu entrar na sintonia. Eu posso entrar na sintonia de um pessimista, de um revoltado. Eu posso entrar na frequência dele. Aí eu vou ter mais força para me ser mais revoltado, mais infeliz, captar mais essas energias negativas. Aí o corpo velho não aguenta. Aí nós terminamos por adoecer. Adoecer. Por isso é que nós precisamos estar atentos, alertas. E hoje nós sabemos, através da vibração da meditação, nós podemos, o que nós vamos fazer daqui, depois das 8 horas, logo em seguida, nós podemos, o que? Através da meditação, captar as energias positivas. Nós podemos. As energias positivas se encontram em todo o universo. Nós podemos, através do pensamento, captar essas energias. Nos reenergizar. E outra coisa, quando nós praticamos a caridade, sem que a mão direita saiba o que deu a mão esquerda, ou sem interesse nenhum, quando a gente faz com amor, nós nos sentimos mais leves. Nós nos sentimos mais leves. O que foi que nós recebemos através daquela prática da caridade? As energias da ação positiva que eu estava fazendo, o que eu fiz. Por isso é que é importante nós ajudarmos aos nossos semelhantes, porque na hora que eu ajudo alguém, se eu estou agindo no amor, na caridade, eu sintonizo com as forças superiores. Aí eu vou me fortalecer com aquelas energias. Então é muito importante que nós estejamos assim, confiantes na misericórdia de Deus, a ter essa certeza que revolta não vai resolver os nossos problemas. Não vai resolver de forma alguma. Nos revoltarmos contra tudo, contra todos, não vai. Nós vamos ter que sair desse estado. Olha, um estado de desequilíbrio causa tantos males a gente, que nós vamos passar algum tempo para a gente repor todas essas energias. Todas essas energias. Então nós precisamos nos libertar. Libertar daquilo que possa nos fazer adoecer. E como eu já falei, sentimentos negativos, ódio, vingança, orgulho, vaidade, tudo isso é energia negativa. Jesus Cristo não nos ensinou a ser orgulhosos de forma alguma. Ele nos ensinou a perdoar. E foi bem claro quando ele disse: quando alguém nos bater numa face, apresentai também a outra. Nós não podemos levar ao pé da letra esse ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele quis dizer é que nós não devemos revidar o mal com o mal, sim mais o mal com o bem. O mal com o bem. O mal com o bem, que a gente tem que fazer isso. Porque a gente vai ter que fazer mais cedo ou mais tarde. Nós só evoluímos através do amor e da caridade. Jesus Cristo falou que tem duas portas, a porta larga e a porta estreita. A porta larga é aquela que a gente vai, mas não vai para lugar nenhum. Daqui a pouco a gente fica perdido, não sabe o que está acontecendo e tudo, não tem um sentido para a sua vida. A porta estreita é a porta certa, mas essa porta, para você caminhar por essa porta, você precisa fazer esforços. E os esforços são esses que nosso Senhor Jesus Cristo procurou nos passar. Essa perseverança que a gente tem. Quando nós estivermos naquele sofrimento, naquela dor mais profunda, nós não devemos nos revoltar e dizer: o que é que Deus quer me mostrar?
O que é que eu vou aprender com isso? Porque com certeza nós não vivemos mesmo as coisas, mesmo as dores e os sofrimentos e tudo mais, mas sempre ele deixa uma mensagem para a gente. Sempre acrescentam. É lógico que o amor é muito melhor. E como diz aquele brocado popular, Deus nos chama pelo amor, mas quase sempre a gente só vai pela dor. Quase sempre, depois que a gente bate cabeça, quer dizer, há quantas vidas nós estamos nessa pelenga? E nós temos uma prova. Quando nós saímos do corpo à noite, através do sono, nós não temos sonhos. Sonhos são as vivências que nós vivemos em vidas passadas. Porque tem os sonhos também daquelas preocupações diárias aqui, né? De uma conta para pagar, alguma coisa, uma preocupação com o filho. Aí você, às vezes, à noite você sonha com o filho. Mas isso aí são coisas, são sonhos do subconsciente. Mas do inconsciente, nós muitas vezes vamos lá nas nossas vivências passadas, né? E como nas regressões de memória, é difícil a gente chegar para uma regressão de memória quando a gente foi um mendigo. Geralmente nós somos o quê? Rei, rainha, princesa, alguma coisa, né? Quer dizer, até nos sonhos nós temos essa mania de grandeza, né? E Jesus Cristo disse que somente os mansos herdarão a terra. Os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Você vê como tudo está no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que nós precisamos está no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós só precisamos caminhar com Ele. Nós só precisamos caminhar com Ele. Ouvir a voz do grande pastor das nossas vidas. Quando Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, enfermos, desesperados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e meu fardo é suave, sabei que sou manso e humilde de coração. Aí encontrarei repouso para as vossas almas aflitas e angustiadas. Eu sou o pão da vida, aquele que come do meu pão jamais terá fome, aquele que beber da minha água jamais terá sede, aquele que caminhar comigo jamais andará em trevas. Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, mesmo morrendo, viverá. Pedi e obtereis, batei, buscai e achareis, batei e se-vos-á. Todo aquele que pede, ele recebe, todo aquele que busca, ele encontra, todo aquele que bate à porta de Deus, a porta se abre. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai que não seja pelas pegadas luminosas do meigo Rabi da Galileia. Meus irmãos, agradeço demais essa oportunidade que vocês me deram, pela casa do samaritano, né? Por essa live, e que espero que tenha ajudado a vocês nesse processo de autocura, do qual todos nós nos encontramos, né? A Vanielle diz que a espiritualidade nos ensina que através da fé, da prece, do cultivo dos bons pensamentos, são requisitos primordiais para conseguirmos equalizar, acessar as energias benfeitoras. É o caso da sintonia. Eu vou encerrar logo aqui no Instagram e depois vou encerrar no Facebook, porque senão eu vou perder aqui. Agradeço para vocês. Agradeço a vocês por essa oportunidade e faço o convite para depois, 8 horas, nós vamos começar a nossa vibração. Vamos nos encharcar dessas energias de amor e de paz para que a gente tenha mais força de vencer a nós mesmos. Vencer o próximo não vai adiantar nada, nós temos que vencer a nós mesmos. Certo? Então, gratidão a todos. Vou encerrar aqui para depois encerrar no Facebook.